gente para sua participação diária, sua participação de todas as manhãs aqui no nosso BMC Primarket. Bom dia, Guga, ótimo dia para você. Tá assustado, tá impressionado com o movimento que a gente viu ontem? Como é que você tá? Tudo em ordem aí? Tudo bem, tudo bem. Bom dia, pessoal. Bom dia, Felipe. Vamos lá, né? Na verdade, não estou nada surpreso. Tá bem em linha do que eu vinha conversando. Estou um pouco... sempre dá aquela sensação do tipo, puxa, né? Ferrou. Porque o cenário estava traçado. No momento que todo o tom em relação a tapering, em relação a juros, em relação à redução de liquidez, já estava sendo mostrado que quando isso ficasse cada vez mais palpável, os mercados iriam corrigir. E o ponto de nós termos tido o grande player comprador no ano passado ter sido o estrangeiro, eu venho falando isso, olha, no momento que essa turma resolver abrir mão das suas posições, a gente vai ver um movimento de queda mais intenso, mais forte. Tanto que vinha fazendo aqui as projeções com todo mundo no pre-market. Obviamente, né? O meu desejo é que o mercado suba. Óbvio, porque eu sou um comprador. Gosto de comprar e não gosto de vender. No sentido assim, entrar vendido, né? Permito ficar zerado nas posições, como tô agora com todo esse cenário, né? Venho preparando toda a turma do tipo, olha, vamos acompanhar porque de fato a gente tem aqui um contexto onde o mercado pode vir a melhorar, mas ele precisa melhorar agora, né? Que era o final do ano de 2021, início do ano de 2022, porque se não melhorar agora, a queda vai acontecer, porque vai ficar cada vez mais próximo do processo de redução de injeção de liquidez, que não é ruim também, tá, Felipe? Tu tirar a liquidez do mercado é como se tu estivesse tirando, né, o balão de oxigênio ali também da economia. Né? Também não é ruim isso que está acontecendo. Quem consegue enxergar a cena dos próximos capítulos, óbvio que tu, num primeiro momento, tem uma sensação negativa, né, e aí, de fato, as pessoas, em geral, elas são mais estimuladas a investir em renda fixa, porque tu tem mais previsibilidade, mas para quem é do mercado, quem entende o mercado, de fato, sabe que em algum momento esse mercado ele atinge um fundo, num novo patamar, e ali tu vai ter todo um processo de transformação e depois vai abrir uma grande janela de oportunidade. E hoje, né, querendo ou não, nós vamos ter muito mais abertura de oportunidade para investir, né? Tanto investir em BDRs, para poder depois pegar, né, uma volta do mercado lá fora, tem oportunidade depois nas próprias criptomoedas, que estão corrigindo agora bastante, e estava esperando, né, um processo também de correção, e também o mercado brasileiro, que tem as suas bagunças, né, é mais atrapalhado aqui, é mais complexo, o estrangeiro não consegue entender muito bem Brasil, e faz total sentido não entender Brasil, porque a gente sente orgulho que Brasil não é para amadores. É engraçado, a gente gosta de falar bastante disso, né? A gente sente orgulho de falar isso, Brasil não é para amadores. Nós somos os gênios, né? Vamos assim dizer. Mas, enfim, né? Também vai ter janela de oportunidade. Boa. Ô, Guga, foi interessante você falar, né? Tirar da liquidez é como tirar, de repente, ali o balão de oxigênio do mercado. Então, sem o balão de oxigênio, vai ver se ele consegue respirar sozinho, né? Então, com os Estados Unidos falando que a inflação não é transitória, que provavelmente vai aumentar os juros, né? Já tem gente precificando até 4 altas de juros, não apenas 2, como estava sendo colocado ali. Ou seja, vai ver se o mercado ele vai conseguir se equilibrar, vai conseguir se reprecificar e conseguir andar com as próprias pernas sem esse balão de oxigênio, né? E até foi interessante, né, que o Fed ele acabou sinalizando que talvez, além de tirar o estímulo, ele vai começar a vender, né, os títulos, né? Ao invés de comprar os ativos, né, que ele comprava 120 bi, talvez, né, depois do juros, comece até a vender esses títulos novamente. Aí o mercado vai passar por algumas turbulências também nesse sentido, né? Sem o balão de oxigênio, o mercado vai ter que aprender a respirar sozinho novamente, né, Guga?
Olhando assim por mercado, tá? Sem um viés do gosto ou não gosto, ou as sequências, tá, Felipe? Que isso pode desencadear. Obviamente que a gente é impactado por aversão à perda, efeito posse, disponibilidade de informação. Querendo ou não, assim, são turbulências que fazem parte do processo de evolução e de crescimento. Né? Não dá para ficar mamando, né, sempre do sistema, né, e o sistema ficar cada vez mais ineficiente e chegar no momento que vai ter um colapso. Né? Não pode se fazer isso. Tá? Então, ao meu ver, assim, olhando para quem já está há 2 décadas aí no mercado, o que está acontecendo, acho que já vinha aqui no pre-market, né, já preparado. Acho que o mercado brasileiro, né, ele não conseguiu responder positivamente, como a gente teve uma resposta positiva nos mercados lá fora. A gente já vinha tendo a gente olha para Dow Jones, S&P, Nasdaq, estavam fazendo máximas históricas. O último rally dos últimos rallies, a gente já viu que o Nasdaq já não acompanhava mais o S&P e o Dow Jones. O Dow Jones estava mais robusto, estava mais forte, e isso já mostrava, né, toda essa aversão à perda, aversão ao risco, né, que o mercado já estava mostrando, né, porque, querendo ou não, quando tu olha para o índice Nasdaq, tu tem ali um apetite maior por risco. Então, uma vez que o Nasdaq não acompanhava na mesma velocidade, né, já estavam ali sinais claros de que poderíamos ter, de certa forma, uma correção. E, de certa forma, ela, né, se mostra que tem espaço para acontecer. Tá? E vamos ver como é que vai ser a correção lá fora. Vamos ver o quanto o mercado lá fora já vinha se preparando para essa correção. Tá? Eu acho que é uma correção que tu consegue achar um motivo do porquê que ela está acontecendo, né? Claro, tangível. Não é aquela correção de surpresa do tipo, a gente não estava preparado para uma pandemia, tá? Ou não estávamos preparados para uma crise do sistema como era o subprime, ou não estávamos preparados para uma, vamos lá, daqui a pouco, uma problemática maior com inflação, né? Que seriam problemas maiores. Né? Por exemplo, o Fed começando a fazer esse movimento, tu tem ali uma resposta, né, do Banco Central frente à inflação. Talvez lá na metade deste ano, 2022, que possa vir um problema maior, se por um acaso a economia não responder positivamente a esse tema de inflação. Tá? E isso fica piorando. Aí sim, lá na metade do ano, talvez a gente possa ver as coisas mais tensas, né? Mais pesadas. Mas aí é meio longe, né? A gente tem pre-market todos os dias. Eu falar daqui meio ano é um pouco longe. A gente pode ir acompanhando, né? O pessoal quer entender o que está acontecendo aqui no dia de hoje, né? Ou nessa semana, ou assim por diante. Mas não é uma surpresa. O que está acontecendo não é uma surpresa. O mercado ele não respondeu positivamente, então era um movimento para queda, né? E movimento para queda que pode vir aqui para a região dos 96 mil pontos. Né? Eu acho que vai ter essa, como nós falávamos ontem, né? Ou anteontem, agora não recordo, sobre o efeito psicológico dos 100 mil pontos. Eu acho que a gente vai ser impactado por isso. Os futuros agora estão caindo, nosso futuro aqui está caindo 0,08 agora. Né? Dólar já subindo 0,62, 5,75. Né? Então, me parece que vamos continuar, né, esse processo de realização dos ativos, mas ao longo do mercado, tá? Ao longo do mercado aberto. Não na madrugada, vendo o impacto dos futuros. Porque o futuro ele, ele serve como uma ferramenta para fazer hedge. Né? E tu não teve um evento na madrugada. Né? Tu não teve um evento fora do mercado aberto. Um evento que tu precisa do mercado aberto, que é para realizar a posição, né? Uma vez que tu tem uma expectativa de diminuição de liquidez, mas ainda está trabalhando na expectativa, tá? Não está trabalhando assim, não estamos trabalhando em momentos de fatos, né? Nós estamos trabalhando em momentos de expectativa, porque está em cima de uma narrativa, né, colocada sobre o que se fazer no futuro. Então, em cima do não ter colocado uma palavra, né, em cima do... Então, o mercado está se movimentando em cima de expectativas, mas ainda não tem o fato em si, né? Maravilha. Foi ontem, viu, Guga? Ontem que a gente conversou sobre esse efeito psicológico dos 100 mil pontos, né, da queda dos 100 mil pontos. E aí a minha pergunta é, o que você está projetando aí para hoje, né?
Como que você vê a movimentação para hoje para a Bolsa? O que você pode mostrar para a gente aí no seu gráfico? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui primeiro o Ibovespa. Acho importante a gente olhar aqui primeiro para o Ibov, né? Até para entendermos o que eu estou esperando aqui nós tivemos aqui o mercado ele abandonou, né? A movimentação que ele estava tentando estruturar aqui para poder iniciar a alta, né? Ele abandonou. Ao invés de ele dar gatilho de compra, para vocês entenderem, estava esperando que invertesse aqui esse meu indicador, que ele desse sinais assim do tipo, sinais positivos, tá? Que ele ficasse verde novamente. Porque nós já tínhamos esse sinal de que poderíamos ter um ambiente bacana, positivo para ir para cima. Só que ele inverteu, né? Ele não inverteu, desculpa, ele acelerou a queda. Tá? Então eu tinha um contexto aqui, um cenário que eu estava com uma expectativa de que pudesse mudar, mas ele não mudou, né? Não teve stop, não teve nada. Né? Ele simplesmente só acelerou a tendência de baixa. Tá? Aonde nós estamos e o que pode vir a acontecer. Tá? Só para a gente entender um pouquinho, um mercado um pouquinho mais afastado, e aí logo nós já vamos entrar no mercado mais, né, com a visão do que está acontecendo no dia de hoje em si. Tá? Mas só para o pessoal entender. Eu ainda estou utilizando, né, como base de dados e base de referência essa movimentação de resposta, porque a gente tinha um ciclo já fechado, como eu já tinha mostrado em markets anteriores. Tá? Então aqui nós temos um ciclo fechado, pegando essa base de dados aqui que estou referenciando com essa linha aqui, né? Então essa mínima para essa máxima. Mercado, nesse patamar, ele tem aqui o primeiro movimento de ajuste, tá? Ele tem aqui o primeiro movimento de ajuste, que foi aqui na região de 50%. Depois, ele lateraliza alguns pregões e aí acelera a movimentação de baixo. Como aqui nós tivemos uma correção de 50%, tinha duas regiões que eu estava esperando como regiões importantes. Né? A primeira dela, a região do 70,7, essa aqui, que é 102.850, e depois essa região aqui dos 101 mil pontos. Tá? Região dos 101 mil pontos, 101.200 pontos. Tá? Isso aqui em Bovespa, né? Nós estamos com o Bovespa Futuro aberto. Eu já vou olhar para vocês aqui o Bovespa Futuro. Tá? Então, esse aqui é o ponto... a última região. Tá? Se houve um movimento de exagero ontem, a gente tem que ter uma resposta muito forte, muito positiva hoje. Né? Muito forte, muito positiva hoje. Se não, a sequência é para vir para cá, ó, 94.280 pontos. Tá? 94.300 pontos. É a sequência. Por quê? Porque é a sequência onde nós vamos ver, né, a intensidade da tendência e a mudança das expectativas dos participantes que tinham a ideia de que aqui a gente poderia ter um movimento de melhor, abandonando suas posições, e aquela expectativa que era de compra e que tinha um fluxo, uma força potencial para cima, né, para subir, esperando que o mercado subisse de fato, né, ela precisa abandonar sua posição e isso vai gerar fluxo, vai gerar intensidade de venda e aí vai jogar o mercado lá para esse patamar aqui dos 94.300 pontos, quem sabe. Tá? Então esse é o cenário de baixa. Uma resposta positiva do mercado, ela não tem grandes amplitudes. Tá? No primeiro momento agora, uma resposta positiva do mercado, ela não tem grandes amplitudes. A amplitude que eu consigo enxergar de melhora seria voltar aqui para a região dos 102.900, 103 mil pontos. Tá? Então, se a gente parar para pensar, para observar, né, é um movimento pequeno que não resolve ainda todo o problema, né? Não muda ainda o psicológico do mercado, né? Não tem força para de fato mostrar que essa queda foi uma janela de oportunidade. Tu não consegue construir uma narrativa que quebre, né, as narrativas negativas em cima das notícias que nós temos, né, em cima do sentimento. E lembrem, nós já venho comentando, nós não temos aqui um player comprador, mas nós temos um vendedor. Quanto mais se fala de inflação, quanto mais se fala de elevação de juros, mais evidência o investidor do institucional, investidor de multimercado, né, vai ter para afirmar sua posição, né, afirmar sua posição em sair de bolsa, entrar em renda fixa, se posicionar em juros. Mais estimulado as pessoas físicas estão em resgatar suas posições em ações e resgatar também suas posições em fundos. E começa a olhar a performance dessa turma toda, né, e fala, puxa, que performance é essa, né? Para onde está indo? Pô, não está legal. Né? E aí tu vai ter
mercados paralelos ao mercado de bolsa que vão estar mais, né, atrativos no momento e vão estar mais tangíveis aonde está o retorno. E aí o dinheiro se move, obviamente. Né? Não é todo mundo que... não é a massa, né, a grande massa que está parada, analisando, fazendo conta, entendendo de fato, né, o comportamento dos mercados. Não é a grande massa que faz isso. Né? É uma pequena leva. Muito poucas são as pessoas que de fato param para raciocinar, para pensar, para criar uma estratégia e tudo mais. Tá? Então é interessante a gente observar isso aqui. Tá? E aí, olhando para o curtíssimo prazo, né, olhando para hoje aqui, olhando para o índice futuro, o que eu tenho aqui de projeções, né, de curtíssimo prazo? Deixa eu tentar entender primeiro aonde nós estamos aqui, né, nessa queda aqui, onde o mercado ele atingiu. Ontem eu estava utilizando o que? Ontem na nossa projeção aqui do pre-market, o que eu fiz? Eu fiz uma projeção em cima dessa última etapa, dessa última perna de alta que nós tivemos. Tá? Essa aqui, ó. Certo? Eu já pego essa base de dados aqui, que foi uma base de dados que aconteceu entre o dia 5 de janeiro ali até o dia... deixa eu pegar aqui direitinho aqui, ó. Foi do dia 5 de janeiro às 11h10 da manhã até o dia 5 de janeiro, meio-dia. Tá? Eu peguei essa base de dados aqui, fiz a projeção se, por um acaso, né, o mercado tivesse que abrir mão dessa posição, para onde nós poderíamos ir. E aí o movimento, quando ele chega aqui, né, o mercado chegou aqui no 102.600, ele entrou aqui num processo de expansão. Tá? E aí tinha dois níveis a mais que nós podemos chegar, né, que seria o 102.000 e depois, né, o 101.500 pontos. Que ali no final do dia, tem aqui uma cotação aqui fora da curva, né? Mas hoje a mínima que nós tivemos aqui, ela foi 101.645, né? Então chegou basicamente no máximo dessa expansão, olhando para essa movimentação. O que nós podemos ter de sequência negativa, né? Para onde o mercado pode seguir? Bom, aí é em cima de uma frequência maior, né? Aí é em cima de um movimento muito longo, né? Eu acho que a gente entra naquela frequência maior para olhar mesmo o mercado indo para baixo dos 100 mil pontos e entrar num processo de queda muito intenso, né? Muito forte até os 96 mil pontos. Agora, para cima, no dia de hoje, né, principalmente aqui nos movimentos, no movimento intradiário, aqui nesse patamar de preço, o que eu vejo seria uma força para voltar ali nos 102.700 pontos. Seria ótimo se isso acontecesse, tá? Daria um pouquinho de esperança, e aí ficar acompanhando, né, como seria o movimento depois de queda, se intensificaria ou se perderia força, né, consumiria tempo, mas não com muita intensidade, não com muita força, e aí quem sabe amanhã, né, ter uma janela de compra, enfim, ou hoje na parte da tarde ter uma janela de compra, mas por hora estou, né, mais cauteloso aqui, estou entendendo que esse processo de correção, de ajustes dos mercados, ele está cada vez mais intenso. Né? Nós já estamos aqui, principalmente aqui no Brasil, nós já estamos há 6 meses num processo de correção, né? Desde que percebeu que o juro iria subir muito mais do que se esperava que poderia subir, né? A gente entrou num processo de correção e provavelmente lá fora, né, em algum momento, vai acontecer algo semelhante. Maravilha! Fechou então, Guga Almeida, trazendo suas projeções aqui, sua análise dos movimentos possíveis aí no mercado hoje. Maravilha então, Guga. Valeu mais uma vez estarmos juntos aí. Queria ser um pouco mais otimista, falar que tá... Eu queria ser um pouco mais otimista e falar, poxa, não, pessoal, caiu oportunidade de compra, você que é um investidor de longo prazo, não pode olhar para o curto prazo, né? Tem que olhar para o horizonte de 10 anos e tudo mais. Aquela conversa que todo mundo gosta de dar, mas, enfim, né? Eu acho que a nossa missão aqui no pre-market é preparar para o investidor, né, ao que está acontecendo, de fato. Sim, sim, com certeza. Ou então você podia ser um pouco mais otimista, falar assim, não, o movimento hoje pode ser bem maior, mas ali 102.700 é o máximo que você conseguiu visualizar ali no gráfico. Também não resolve o problema, como você bem disse. Mas é isso aí, Guga. Valeu,
Tamo junto, amanhã tamo junto novamente. Abraço para você, bons negócios. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu.